Como vai? Meu amigo, minha amiga, neste encontro com a vida, eu quero dividir com você alguns pensamentos que o Senhor nosso Deus colocou em meu coração quando estava lendo o Evangelho de João, no capítulo 2, a partir do versículo 13, que está assim: Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambiadores assentados. E tendo feito o azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas, e espalhou dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: Tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de vendas. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: O zelo da tua casa me devorará. Jesus participava, durante seu ministério terreno, das festividades judaicas, porque ele era também um judeu. Ele nasceu da tribo de Judá, era um descendente da tribo de Judá. E o Evangelho de João nos revela que ele participou de pelo menos 3 Páscoas. E numa dessas, a primeira que é registrada aqui, ele vai a Jerusalém e entra na cidade, vai em direção ao templo, entra nas dependências do templo. Era um templo enorme, com vários pátios, com vários átrios, e ele então encontra um mercado dentro das dependências do templo. Esse mercado não estava no interior do templo, mas estava nas suas adjacências, estavam nos pátios que cercavam o templo. E não era uma cena piedosa, não era uma cena espiritual. Havia um comércio ali, havia um negócio em andamento. E nós encontramos, através da história, explicação para a existência desse mercado. As pessoas que vinham de longe para oferecer sacrifícios ao Senhor Jesus, ao Senhor Deus, ao Deus de Israel, esses tinham que trazer os seus animais, e muitas vezes esses animais ou morriam no caminho, ou se machucavam, e a lei prescrevia que era preciso apresentar um animal perfeito a Deus. Então essas pessoas tinham essa facilidade de encontrar esses mercadores, comprar o animal que queriam e então apresentavam esse animal para ser sacrificado no templo. Era uma facilidade, vamos assim dizer. E os cambiadores estavam ali porque os judeus vinham de todas as partes do mundo conhecido, vinham da dispersão, vinham então com a moeda da sua região e ela precisava ser trocada, para que eles pudessem fazer os negócios. Então, meu amigo, minha amiga, usando os termos de hoje, ali era o verdadeiro mercado de peixe. Você imagine ali aquela confusão toda ao lado da casa de Deus, praticamente na casa de Deus. Um comércio intenso, que as pessoas não estão tendo a sensibilidade, não estão tendo a reverência de entender que ali estava o lugar onde estava representando a própria presença de Deus. Jesus, que chama o Senhor Deus de Pai mais de 100 vezes no Evangelho de João, ele se indigna com aquilo. Então, de uma forma surpreendente, porque nós sempre o vemos falando a respeito do amor, da misericórdia, do perdão, da paz, do reino de Deus, ele então apresenta o outro atributo de Deus, que é a sua santidade. Jesus então, surpreendentemente, pelo menos para os discípulos, ele faz ali um chicote e lança todos fora do templo, todos os animais, derruba as mesas dos cambiadores e os expulsa daquele pátio. Meu amigo, minha amiga,
Jesus se indignou exatamente porque as pessoas estavam misturando, estavam cometendo irreverência na casa de Deus. Quando nós começamos a misturar aquilo que acontece na nossa vida cotidiana, no nosso mundo secular, os negócios, o comércio dentro da casa de Deus, isso só pode provocar no coração do Senhor tristeza e indignação. Como ele disse: tirai daqui estes e não façais da casa de meu pai casa de vendas. Os seus discípulos ficaram impressionados com isso. O povo também ficou impressionado, porque o zelo do Senhor o consumia. O zelo pela casa do Senhor, pela casa de seu Pai, consumia o coração de Jesus Cristo. Meu amigo, minha amiga, isto nos ensina o quão reverentes nós devemos nos encontrar dentro da casa de Deus, dentro da casa de oração, dentro da sua igreja. Ela não é o templo de Jerusalém, obviamente não, mas onde há o ajuntamento de pessoas que estão orando em nome de Jesus, o Senhor mesmo prometeu que ali Ele manifestaria a sua presença. E se Ele ali está, Deus está presente. E se Deus está presente, isso requer reverência, porque o lugar se torna santo por causa da presença manifesta do nosso Deus. E é incompatível, não é apropriado, é desaprovado por Deus, é reprovado por Deus que tenhamos outras atividades dentro da casa de Deus que venham a distorcer a finalidade de adorarmos a Deus neste ajuntamento. Não pode haver negócios dentro da casa de Deus. Eu não posso negociar até mesmo coisas que visem, que pretendam alcançar bênçãos materiais para a minha vida. Não é possível que eu tenha que negociar objetos e, entre aspas, santificá-los e vendê-los dentro da casa de Deus para obter algum ganho, sendo que essa não é a finalidade do ajuntamento que o Senhor requer. Temos que repensar. Quando vamos à casa de Deus, nós vamos simplesmente, tão somente, para adorá-lo. Nós somos a Igreja Batista em Vila Gerte, estamos situados na Rua Cavalheiro Ernesto Juliano, número 932. Nós temos cultos de segunda a quinta-feira, às 8 horas da noite, com destaque para terça-feira, às 2h30 da tarde, quando temos a nossa Tarde da Esperança, um culto onde realizamos grandes campanhas de oração. Aos domingos nós temos 3 cultos, o primeiro às 9 horas da manhã, com a nossa escola bíblica dominical, o segundo culto às 5h30 da tarde e o último às 7h30 da noite. Venha nos visitar. Se isso não for possível, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Para maiores informações sobre os nossos cultos, ligue-nos 11 4238 2421. Que o Senhor abençoe ricamente sua vida e que você tenha em seu coração esse temor, essa reverência quando entrar na presença de Deus, porque Deus é santo e reprova qualquer atitude irreverente. Que você possa pensar nisso e considerar isso no seu coração, em nome de Jesus. Amém.